Olá a todos, eu me chamo Emanuel Lourenço Batista, sou estudante do curso de Ciência da Computação e para a matéria do professor Éder Jacques Porfírio, de Introdução à Ciência da Computação, vou estar apresentando o meu estudo técnico de um protocolo TCP/IP chamado DNS. O Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio, funciona basicamente na camada de aplicação. E ele tem como objetivo principal traduzir nomes em endereços IP. Mesmo que o foco principal do DNS seja nessa tradução de endereços IP, ele surge como um fator crucial para a internet na década de 70, porque o DNS ele vai facilitar a organização, além de que vai tornar mais amigável o nosso uso na internet. Pensa comigo, nós seres humanos não temos tanta facilidade em lidar com números quanto as máquinas, correto? Então, a gente utilizar nomes para que a gente possa navegar em um sistema que possui vários programas e serviços torna muito mais amigável e muito mais fácil. E basicamente o DNS vai fazer isso. Então, agora, para a gente entender o funcionamento do DNS e o seu fluxo e de como ele funciona em si, a gente tem que entender a sua estrutura. O DNS basicamente vai funcionar do menos específico para o mais específico, onde a gente tem a raiz como menos específico e o domínio autoritativo como o de maior especificidade. Por exemplo, a raiz ela é abrangente, ela não sabe de nada. A gente vai para o domínio de topo, que seria o final da URL, e aí a gente vai para o domínio autoritativo, que seria a URL toda por si, ou o servidor por si só, como, por exemplo, a Google. A Google tem o www.google.com. O domínio de topo seria o finalzinho, e o domínio autoritativo seria a URL por completo. A gente tem também na apresentação o seguinte: cada nível é administrado por um conjunto diferente de servidores. A responsabilidade é distribuída, não centralizada. E isso é importante tanto para a organização como para funcionamento, porque uma parte da URL pode dar problema, que seria fácil de dar uma manutenção. E se isso fosse centralizado, isso não seria possível. Depois que a gente entendeu a sua estrutura, a gente vai tentar ver o fluxo de uma consulta ou o caminho dela. Basicamente, quando a gente vai tentar acessar um site a partir de um dispositivo, ele vai fazer o seguinte: ele vai ver se ele tem alguma informação já predisposta desse site, que seria o cachê. Caso ele tenha, ele vai tentar acessar mais rapidamente o site, onde ele vai pular a etapa do resolvedor e vai tentar acessar o servidor raiz. Caso não tenha, ele vai pedir acesso ao resolvedor e o resolvedor vai direcionar ao servidor raiz. O servidor raiz ele seria a internet bruta, seca, e esse servidor raiz vai seguir para um de topo de domínio. O topo de domínio ele informa ao seu provedor qual é o servidor responsável pelo domínio específico, como seria, por exemplo, o .com. Depois disso, ele manda para o servidor autoritativo. No servidor autoritativo é onde basicamente ele vai retornar o IP exato e atualizado da página que você deseja acessar, a página ou o aplicativo. A partir daí, ele retorna ao seu dispositivo. Agora que a gente viu o seu fluxo, a sua hierarquia, o seu objetivo e para que ele serve e onde ele atua, é bom a gente entender que o DNS não está muito distante da gente no nosso dia a dia. Como eu falei, ele funciona como um pilar para a internet. Ele surge como um fator crucial para a organização e atualmente ele está presente na nossa internet, na nossa navegação web, onde além de traduzir o endereço digitado no navegador para o IP do site, ele organiza. Cada site desse que a gente precisaria acessar, ele faz essa tradução imediata, onde a gente não precisa decorar números.
A gente também tem um funcionamento por e-mails. A gente tem também os aplicativos, onde os aplicativos de celular consultam o DNS o tempo todo para funcionar. E a gente também tem a criação para redes corporativas, onde elas têm DNS próprios. Agora que a gente já discutiu e que eu já falei para vocês e apresentei o seu funcionamento, onde que ele atua também, é bom a gente falar que ele funciona como se fosse uma base invisível da internet. O DNS ele é criado em 83 e já em 84 ele vem como um padrão oficial da internet. E só em 87 é que vem uma atualização com os RFCs 1034 e o RFC 1035, que basicamente estabelece como que deve ser o funcionamento base do DNS. E a partir daí ele só vem se atualizando, onde ele incorpora elementos de segurança, elementos de rapidez, se adapta a aplicações, e isso mostra como, mesmo ele sendo antigo e ele vindo da originalidade lá dos tempos remotos da internet, ele se adapta e ele se torna útil. Ele ainda é útil. Então, o DNS funciona como um pilar, funciona como um fator principal para a existência da internet, né? E agora, indo nessa linha de que ele se reinventa, apesar de ser indispensável, o DNS possui limitações severas de segurança, porque não foi projetado originalmente com criptografia ou autenticação nativa. Por isso, a gente precisa entender algumas das ameaças que afetam a rede. A primeira é o DNS spoofing ou envenenamento de cachê. Nela, um atacante injeta respostas falsas diretamente no cachê de um servidor resolvedor. O perigo real é que o usuário acaba sendo redirecionado para sites maliciosos e clonados, mesmo tendo digitado um endereço perfeitamente correto no seu navegador. A segunda ameaça são os ataques de amplificação DNS, muitos comuns em ações de negação de serviço, os famosos DDoS. Os criminosos exploram servidores resolvedores abertos e mal configurados. Eles enviam consultas falsificando o endereço de origem, colocando o IP da vítima no lugar. Como as respostas do DNS são muito maiores do que as perguntas enviadas, um volume massivo e esmagador de tráfego é direcionado contra o alvo, tirando o serviço do ar. Também temos como uma terceira ameaça o sequestro de DNS ou os DNS hijacking. Esse problema ocorre quando há a alteração maliciosa direto dos registros ou dos servidores de nomes configurados. Geralmente os atacantes conseguem isso comprometendo os roteadores ou invadindo os próprios registradores de domínio para desviar o tráfego para servidores sob seu controle. E por fim, o tunelamento de DNS. Como o tráfego de DNS costuma passar livremente e é pouco monitorado pelos firewalls das empresas, os invasores usam esse canal para criar caminhos ocultos, conseguindo exfiltrar dados sigilosos para fora da rede ou manter controle de malwares infectados. E para demonstrar o impacto real dessas ameaças, em outubro de 2016, a grande provedora de DNS DIN sofreu um ataque DDoS massivo através do botnet Mirai. O ataque não derrubou os servidores da Netflix, do Twitter ou do Spotify diretamente, mas como o DNS da DIN parou, os usuários não conseguiam resolver os nomes, deixando esses gigantes por fora do ar por horas. E para mitigar esses riscos, existem 3 soluções fundamentais. E aqui a gente tem DNSSEC, que adiciona assinaturas criptográficas às respostas de DNS, e também a tecnologia DOH e DOT. Ambas atuam cifrando o canal de comunicação entre o dispositivo e o servidor, enquanto o DNSSC
Ele não esconde o código da mensagem, mas garante a autenticidade e a integridade, provando que a resposta realmente veio de onde deveria vir e não foi alterada pelo caminho. E agora, depois que a gente aprendeu sobre esse protocolo, eu me encaminho para o final e eu gostaria de dizer que conhecer sobre protocolos como esses, que mesmo que pareçam básicos, exercem funções cruciais, é de muita importância, porque a gente aprende a mitigar erros triviais e a gente também aprende mais sobre como é o funcionamento da internet. Por exemplo, o DNS, ele não é novo, entre aspas, mas ele é até que bem recente. Ele surge em 83 e já vira padrão da internet em 86 e em 87 ele já recebe as suas próprias RF6. Isso demonstra a importância do que ele foi e que hoje, mesmo que ele pareça só traduzir nomes em endereços IPs ou vice-versa, ele atuou na organização e como um fator crucial para a existência da internet. Então, eu acredito que ele seja muito importante e, por isso, ele merece sim um lugar de estudo. E, bom, esse foi o meu trabalho. Eu agradeço a todos que assistiram, agradeço a oportunidade de estar apresentando ele e até a próxima.